fazer nós prestar conta de tudo. Mateus 12:36 diz assim: porque toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Verso 37, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Imagine, irmãos, se Deus fosse cobrar de nós na íntegra, o que nós fizer hoje, nós pagar hoje, tinha pouca gente vivo. Porque Deus ira todo dia, a Bíblia diz. Agora vamos dar graças a Deus pela longanimidade de Deus. Por que Deus não me pune quando eu toco no pastor? Por que Deus não me pune quando eu toco num pequeno membro da igreja que alguém considera pequeno? Porque para Deus não tem tamanho maior nem menor. É porque a longanimidade de Deus. Deus está dando tempo. E o que tem de gente que tem que prestar conta, tem dívida para pagar. Porque a língua dele falou demais, são muitíssimas. Que Deus nos guarde, meus irmãos. Esta palavra aí, nos traz hoje aqui uma exortação profunda. Se nós formos ao pé da letra, nós falaria menos e ouvia mais. Muito obrigado. Deus abençoe, né, irmão Gaspar, pela participação. E é isso aí, irmãos, a injustiça, né? Nós precisamos ser sinceros diante das nossas palavras. E muitas vezes nós cometemos injustiças e pensamos que estamos sendo justos. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Mas nós ainda estamos no tempo da graça. Ainda estamos no tempo da misericórdia. Foi o que João diz: filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado, o justo. Ele é fiel e justo para nos perdoar. E ainda temos, né, irmãos, essa esperança. É por isso que é bom nós estar na casa do Senhor. É por isso que é bom nós estar sempre aprendendo a palavra do Senhor. É por isso que o pastor, né, os pastores estão sempre aplicando a palavra, para que haja, né, quando nós olhamos, analisamos as nossas vidas, se estivermos falhos diante do Senhor, ainda há oportunidade para nós pedir o perdão, porque o advogado Jesus Cristo, Ele está pronto para nos ajudar nas nossas fraquezas e também nos dar o perdão de nossos pecados. Mas um dia, esse advogado vai se tornar juiz. Aí ele vai fazer justiça. E a justiça dele é reta. Não adianta, é igual o irmão Gaspar falou, não adianta, aí não vai ter mais misericórdia. É tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que plantamos, tudo aquilo que, né, às vezes nós até pensamos que estamos certos, mas o justo juiz, naquele dia ele vai julgar. Mas ainda é tempo de nós, né, andar reto e fiel diante do Senhor nosso Deus, porque esse advogado, ele está presente conosco. Igual eu estava falando aqui, né, irmão, sobre, né, quando Deus olha para a terra ali, que ele vê, Noé, aí ele manda que faz aquela arca, e para que ele se salvasse com a sua família. Noé fez aquela arca, ele se salvou. E Deus mandou aquele dilúvio e devorou tudo. Aí alguém pode até virar para mim e falar: irmão Jaziel, mas então Deus é injusto, que matou até as crianças. Até um dia uma pessoa até esclarecido, né, falando sobre isso aí. Não, mas por que Deus matou até as crianças? Podia ter livrado as crianças. Agora vocês imaginam, como que essas crianças iam sobreviver sem os pais? É claro que Deus podia dar um jeito. Mas eu quero dizer para vocês o mais importante, porque vocês sabem que crianças não têm pecado. E aquelas crianças foram para os braços de Deus. Aquelas que morreram ali afogadas, a gente pensa que morreu afogada, mas elas foram, a alma delas vai para os braços de Deus. Feliz de nós, irmãos, eu me comparo assim, feliz de mim se eu tivesse morrido quando era criança, né? Eu estava livre de correr o risco ainda, né, do fogo do inferno. Mas que Deus tenha misericórdia de mim, que Ele me concedeu a vida, e hoje aqui estou com vida, e eu quero morar nas mansões celestiais. Irmão Reinaldo, pode pegar o microfone aí? Pega o microfone que fica no... Está sendo transmitido, né? Fica melhor para... Pai do Senhor, irmãos. Nesta manhã nós estamos num assunto muito importante, falando sobre justiça. E a justiça, nós sabemos que para nós praticar ela, nós temos que ter dentro de nós o amor. Sem o amor, né, é impossível nós ser praticante da justiça. Eu vou dar um exemplo para os irmãos aqui que aconteceu comigo há algum tempo. Eu passei por essa fase de ser praticante da justiça. Eu comecei fazendo uns negócios
comecei com moto. Comprei uma moto 99, troquei numa Bros. Eu sei que nessa Bros e dessa moto, eu achando que Deus estava me abençoando. E é algo importante para nós, a compreender quando é Deus que está abençoando nós, e também quando é o diabo, que às vezes está enveredando em nós, né? Achar que é Deus que está abençoando nós, e sendo que é o diabo. Eu fiz 2 negócios e ganhei uma moto. Para olho humano, para mim eu estava tranquilo. Aí um dia, eu morando ali no acampamento, ganhei uma moto com 2 negócios, né? Falei, ó, desse jeito eu vou controlar, né? Deus está me abençoando. Eu fui orar e Deus, né, falou comigo. Esse tipo de bênção não sou eu que abençoo os meus servos. Isso aí não tem nada a ver comigo. Eu usei da minha esperteza para fazer o negócio e retribuir que era Deus que estava me abençoando, mas não era Deus. Para praticar a justiça, temos que ter o amor. Se eu for comprar a moto do pastor Aldair, eu sei que ela vale R$5.000. Eu aproveito, né, da necessidade, eu sei que o pastor Aldair está precisando de vender a moto. Eu vou falar, pastor, só pago R$3.000 na sua moto. E ele, por estar necessitado, vai me entregar a moto e eu saio glorificando, dizendo que é Deus que está me abençoando. Deus não tem nada a ver com isso. Irmãos, servir a Deus e ser praticante da justiça de Deus requer de nós amor em nossos corações. Para nós falar que vivemos, temos que praticar. Se eu pôr um para trabalhar para mim, irmão, Deus está presente nesta manhã. Deus fala conosco através dessa lição. Se nós mendigar o pão do nosso irmão e colocar no nosso bolso, Deus é justo juiz para requerer de nós naquele dia. Eu saber que o irmão está precisando de ganhar R$100, R$120, e eu ponho ele para trabalhar para ganhar R$60. Deus está presente nesta manhã. Ele quer que nós sejamos praticantes da justiça, para que Ele venha nos abençoar grandemente, porque se nós plantar como o nosso pastor estava ensinando aqui na igreja, vamos semear para nós não ter dificuldade de quando vir as colheitas nós colher com amor, com alegria, e ter os nossos irmãos do nosso lado, né, dizendo, valeu a pena, né, ajudar o irmão a plantar. Vamos estar distinguindo essas 2 bênçãos. Não vai comprar um gado, um bezerro vale R$1.000, você querer tomar ele por R$500, aproveitando, né, da necessidade do outro. Eu passei por isso. E duro foi para mim endireitar, viu? Porque Deus cobrou de mim aquela moto que eu tomei, né, de um coitado. Ô irmão, como é pesada a consciência do ser humano se deitar, né? Quando Deus está falando com você, você tomou, né, por necessidade. Ô irmãos, eu parei até de fazer negócio, né? Vamos colocar a nossa consciência para Deus continuar nos abençoando. Amém, graças a Deus. Deus abençoe, né, irmão Reinaldo, pela participação. Irmãos, depois em casa vocês lê Romanos capítulo 3, do 9 em diante, vocês vão ver a situação que estava o povo judeu, né? O povo que se dizia que vivia sobre a lei, debaixo da lei. E ali o Paulo dizendo, né, que a situação deles ali era terrível, e que estava fazendo totalmente tudo o contrário. Aí depois vem a justificação pela fé em Jesus Cristo, continuação do capítulo. Mas são muitos os versículos, né, que vai falar sobre as justiças e também a injustiça. A situação do ser humano, né, igual o Ronaldo falou, né, aqui nesse capítulo a gente vai ver que parece que não tinha nenhuma verdade naquele povo ali. Era tanta aberração, tanta coisa que parece que não tinha nem como, né, mas nós sabemos que o justo, ele vive pela fé. Há como ser um crente fiel e um crente justo. Irmãos, quando eu estava lendo essa lição também, eu estava meditando. Irmãos, se for falar em injustiças,
São muitas as injustiças, né? Verdadeiramente, são detalhes. O irmão Reinaldo foi muito bem na sua colocação, né? Porque nós não podemos, como servo do Senhor, é por isso que eu disse que aqui está referindo-se à igreja. Nós estamos ensinando é para a igreja. Que se for falar as coisas do mundo, irmãos, a situação do mundo são coisas terríveis. Que um crente, eu acho que jamais, por mais que ele esteja uma vida até bagunçada, os irmãos imaginam, a gente vê tantos acidentes que acontecem nas estradas. Aí de repente tem um carro ali tombado, né? A pessoa não sabe nem se morreu alguém, não sabe nem se foi até mesmo um parente ou conhecido. De repente a pessoa que está no mundo vai lá e furta as rodas daquele carro, furta som, sai caçando pertences, procura se tem celular, sai furtando tudo, depena tudo. Isso é a situação do mundo. Eu creio que na igreja não existem essas coisas, né? Não tem nem como ter, mas nós também precisamos ter cuidado, irmãos. Muitos detalhes, pequenos detalhes também, que existem no nosso meio e que pode trazer grandes consequências para nós. Quando o irmão Reinaldo estava falando aí assim, eu me lembrei de pessoas, é justamente isso aí, né? Que às vezes põe uma pessoa para trabalhar um serviço tão pesado e às vezes paga um valor tão baixíssimo, né? Sendo que tem condições de pagar um valor mais alto. Se eu não me engano, parece que tem algumas cidades nos Estados Unidos que a pessoa que trabalha no serviço mais pesado ganha mais do que o outro. Por que isso? Até que eu acho um pouco justo, Manuel. Porque já chegaram num patamar, porque já não acha quase nem pessoas para trabalhar nesse serviço pesado. E como a pessoa tem o dinheiro, realmente eles têm que pagar caro para alguém fazer aquele serviço. Mas aqui no Brasil, infelizmente, ainda está diferente. Às vezes a pessoa trabalha no serviço tão pesado e ganha tão pouco dinheiro, né? Nós sabemos, eu reconheço também, irmãos, que não tem como também. Às vezes a pessoa vai trabalhar aí 30 dias para uma pessoa. Como que a pessoa vai pagar também acima né? Às vezes fica muito pesado, né? Tudo tem uma norma, tem uma tabela. Agora também se aproveitar da situação, né? Mas fulano está desempregado, vixe, mas está precisando. Não, eu tenho um serviço ali, eu vou colocar ele. Não, quanto está a diária? Está R$80. Não, só paga 50. Aí o coitado, né, está na situação tão difícil que ele é obrigado a trabalhar de 50 para não passar fome, né? E tem vezes que a gente pode pagar, a diária está quanto? Irmãos, quantas vezes que eu já paguei, igual eu estou falando, apesar que para mim, às vezes é 1 dia, 2 dias só, né? Aí, mas a pessoa vai fazer um serviço pesado, quanto que é a diária? 80. Não, toma 100, 120, né? Então assim, é porque a gente está vendo que a situação, e às vezes não vai pesar também para a gente. Então, eu falo, os irmãos que já trabalharam para mim, alguns irmãos falam, irmãos, eu gosto de ser justo, né? Não gosto de dar prejuízo, mas não gosto de tomar prejuízo também não. É que tem gente o seguinte, que dá prejuízo na gente, depois ainda fica criticando. Né, irmão Márcio? E eu não gosto disso não. Se a pessoa der um prejuízo para mim e depois ainda ficar criticando, né? Aproveitei daquele, né? Aí assim eu fico meio contrariado. E eu sei que Deus também, irmãos, Ele é fiel. Se nós gostamos da justiça, imagina Deus, que Ele é fiel e justo, né? Para nos abençoar. Mas que seja uma lição de grande reflexão. Eu sei, se vou dar oportunidade aqui, é que os irmãos têm, às vezes, acanhamento de falar, né? Mas, se você pudesse falar, tem tantas injustiças que você já assistiu, tantas injustiças que você já sofreu também. E se for analisar também direitinho, às vezes que nós não queremos falar, mas tem injustiças também que nós já cometemos também. É igual o irmão Naldo falou, hoje às vezes nós já estamos até arrependidos, mas se pedirmos perdão, Deus ele é fiel e justo para nos perdoar. Agora ele disse, vai e não peques mais, né? Porque só conversou, mas continua fazendo a mesma coisa, aí fica difícil. Vamos aqui para o conceito de justiça. Quero pedir ao irmão Charles para estar lendo, o desvio, né, humano da justiça. Desvio humano da justiça, conceito de justiça. A justiça é um conceito complexo e multifacetado que está relacionado à equidade, imparcialidade, ética e ao tratamento adequado das pessoas de acordo com as normas estabelecidas em uma sociedade. O termo pode ter diferentes significados, dependendo do contexto em que é utilizado, mas geralmente refere-se à qualidade de tratar as pessoas de maneira justa e imparcial, de acordo com os padrões éticos, legais e morais. Amém. Vocês viram aqui, ó, fala aqui sobre a imparcialidade, né? Vou ler aqui de novo. A justiça é um conceito complexo e multifacetado, que está relacionado à equidade e imparcialidade. Imparcialidade, ética e ao tratamento adequado das pessoas de acordo com as suas normas estabelecidas em uma sociedade. Imparcial.
Irmãos, quantas pessoas que não são imparciais? Mas nós devemos tomar cuidado. E aí aqui fala, mas geralmente refere-se à qualidade de tratar as pessoas de maneira justas e imparcial, de acordo com os padrões éticos, legais e imorais. Irmãos, aqui se for, a gente pode levar também para a igreja. Quantas pessoas que trata, né, até mesmo o ministério. De repente tem pessoas que ele quer que a gente trate as pessoas com parcialidade. Ah, se for filho de um obreiro, tem que ser assim. Se for meu filho, tem que tratar assim. Não, se for filho do fulano de tal, principalmente uma pessoa que a gente não gosta, né? Ixi, tem de jogar lá longe. É por isso que aqui Paulo está dizendo que nós temos de ser imparcial, né? Não devemos ter parcialidade. É um cuidado muito grande. É por isso que quando nós vamos para uma reunião ministerial, quando vai tratar qualquer um assunto, primeiro o pastor chama os obreiros, vamos fazer uma oração. E nesta oração a gente pede a Deus, Senhor, ilumina a minha mente, que eu não seja imparcial, que eu dê lugar ao Espírito Santo de Deus, e que sejamos sinceros nas nossas palavras, e naquilo que será tratado, pois a igreja, irmãos, ela é a menina dos olhos do Senhor nosso Deus. Então precisa-se ter muito cuidado, e não devemos ter imparcialidade, né? Ou parcialidade. Então, irmãos, até mesmo os irmãos que vão dirigir um culto, de repente está aqui dirigindo o culto, vai dar uma oportunidade só para fulano porque é amigo. Não, a gente tem que dar muito lugar à igreja guiada pelo Espírito Santo, foi o que nós aprendemos. Tem que dar lugar ao Espírito Santo de Deus para que ele venha nos orientar aquilo que deve ser tomado as direção. Né? Quando vai escolher aqui os irmãos que vão trabalhar, às vezes alguém fica até pensando, dificilmente quando eu estou aqui na coordenação, os irmãos sabem, né? Normalmente eu tenho o supervisor, né, irmão pastor William, nós normalmente estamos juntos, depois nós passamos para o pastor presidente também, é tudo em pleno acordo. É justamente para isso aí, assim, para não ter essa parcialidade. Né? Não, mas fulano só porque é parente, porque é amigo, porque é isso, porque é aquilo. Não, são caras pessoas, né? Aí tem outras pessoas que falam, não, mas tem que ser fulano porque é um bom crente. Mas às vezes nós já aprendemos aqui também que fala dos dons naturais. Eu lembro bem que o pastor Geraldo falou, não, fulano de tal, dá certinho para essa área aí, porque ele já tem um dom natural e ele vai desenvolver muito bem. Né? Então nós precisamos também, né, de entender todas essas coisas, mas nós devemos ser imparciais, né, irmãos? Não devemos ter essa parcialidade, só porque, não, mas fulano é meu amigo, eu vou beneficiar ele. Irmãos, a justiça de Deus ela é diferente. Né? No mundo é dessa situação, mas a justiça de Deus ela é totalmente diferente. Aqui vamos para o 2, irmão Charles. A justiça de Deus. A justiça de Deus. Esta expressão refere-se à ação redentora de Deus na esfera do pecado humano, mediante a qual ele, dentro das normas da sua justiça, leva-nos a um relacionamento correto com ele mesmo e nos liberta do poder do mal. No Antigo Testamento, a operação da salvação e a manifestação da justiça são essencialmente a mesma coisa. Essa revelação da justiça de Deus no Evangelho não é algo que ocorreu somente no passado. Como o poder de Deus para a salvação que acompanha o crente, ela se mantém nova e suficiente. Essa justiça de Deus é nossa, mediante a fé em Jesus Cristo. Amém. A justiça de Deus é a nossa salvação. Então nós vimos, irmãos, que Deus ele preocupa com a sua justiça, porque essa justiça que ele está falando é justamente da salvação em Cristo Jesus. Que a preocupação de Deus é justamente com a nossa salvação. Por isso que ele é fiel e justo e que é também a nossa justiça. Né? E nós sabemos, irmãos, que Deus, quando eu estava falando, que Deus ele é justo. Os irmãos observam lá em Gênesis capítulo 18, 23 a 33, que quando Deus mais uma vez ia destruir aquelas duas cidades, cidade de Sodoma e de Gomorra, os irmãos observam que ali havia um homem justo, que é Abraão. E Deus falou, eu não vou fazer uma coisa dessa sem comunicar o meu servo Abraão. A justiça de Deus. Deus chama Abraão, apresenta-se a Abraão e fala para ele aquilo que ia acontecer, que ia destruir, porque a maldade daquele povo, o pecado daquele povo tinha cheirado mal às narinas de Deus. A consequência era tão terrível, irmão, de Sodoma e Gomorra. Os irmãos sabem muito bem, né? Os irmãos já leram a Bíblia e sabem a terrível situação que estava ali Sodoma e Gomorra. Mas de repente Abraão intercede a Deus e fala, Senhor, mas se lá tiver 50 justos, o Senhor vai destruir 50 justos juntamente com os ímpios? Deus disse, eu não destruirei se lá tiver 50 justos. Abraão vai, mas se tiver 45
justo, ele, se lá tiver 45 justos, eu não destruirei os justos juntamente com os ímpios. Aí Abraão, mais um pouquinho. Mas Senhor, mas se tiver 30, ele também, não vou fazer, não vou destruir. Mas se tiver 20, também não vou destruir, por amor a esses 20, não vou destruir aquela cidade. Mas aí Abraão ainda foi mais. E se tiver apenas 10, o Senhor, se tiver 10 também, não vou destruir. Irmão, você vê a situação que estava o ser humano. Né? Que situação? A cidade tão grande como era aquela, né? Mas não tinha lá 10 justos que pudessem defender aquela cidade. E de repente, Deus foi tão misericordioso que ainda mandou 2 anjos lá para tirar Ló e a sua família. E nós vimos que aqueles 2 anjos, quando adentraram naquela cidade, que eles adentraram na casa de Ló, os irmãos já leram na Bíblia Sagrada que aqueles homens eram tão terríveis que eles queriam violentar aqueles 2 anjos que adentraram na casa de Ló. Né? Ló chegou a oferecer para eles, falou, eu tenho 2 filhas, aqui eu tiro as minhas filhas para fora, faz delas o que quiser, mas deixa esses homens aqui dentro, porque Ló sabia que eram homens de Deus, que eram anjos do Senhor nosso Deus. E nada, eles queriam arrebentar aquela porta para entrar, de repente aqueles anjos vão dar um castigo para eles, o castigo da cegueira para eles, amaldiçoou eles com a cegueira. Ficaram todos cegos aí, não sabia para onde ir. E mais do que depressa, aqueles anjos ainda falou com Ló, chama quem são os parentes seus que tem aqui? Você tem genro? Tem. Chama eles, porque para sair dessa cidade, porque Deus vai destruir essa cidade. Irmãos, você vê que situação que estava aquela cidade. Aqueles 2 genros, quando Ló foi falar com eles, foi zombar de Ló. Não quiseram sair, eles não acreditaram, passaram a zombar de Ló. A situação, a agravância do pecado que estava naquela cidade. Então nós vimos, mas quando amanheceu o dia ali assim, antes de amanhecer o dia, né, aqueles 2 anos, mandou que Ló saísse, saiu arrastando Ló, a sua mulher e as suas 2 filhas. E na estrada a mulher de Ló ainda olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. Salvou somente Ló e as suas 2 filhas. Que situação, né? Mas Deus não é justo? Ele é justo, porque Ele não aceita pecado. E se nós, irmãos, quisermos ser vencedores e alcançar a nossa salvação, Deus, Ele não aceita pecado, porque a Bíblia diz que a única coisa que faz separação entre Deus e o homem é justamente o pecado. Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. É por isso que Ele quer que nós tenhamos uma vida santa, reta, temente a Ele, né? E que possamos nos desviar do mal. É por isso que nós temos esse verdadeiro manual que é a Bíblia Sagrada, irmãos, que está nos ensinando. Deus, Ele é fiel, Deus é justo, Ele cuida de nós. Hoje nós temos tudo, irmãos, para servirmos a Ele. Nós temos aqui a palavra de Deus, nós temos homens, mulheres que têm o conhecimento, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos guia. Só não vamos para o céu se não quiser. Mas Deus, Ele é justo, Deus, Ele é fiel, e Ele está pronto para nos ajudar nos momentos da nossa dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Ele é justo, irmãos, Ele é fiel. Nós vimos o amor que Ele tinha com Abraão, né? Falou, intercedeu, Abraão intercedeu, livrou o sobrinho de Abraão que estava naquela cidade. Né? Mas infelizmente a tendência do ser humano, ela é pecadora, né? A tendência do ser humano é de cometer o pecado, e é os dias que nós estamos vivendo, irmão. Por isso que nós oramos, pedimos, Senhor, apressa a sua vinda. O que será de nós daqui 50 anos? O que será da igreja daqui 50 anos? Como se hoje está nessa situação que está, parece que o mundo está pior do que Sodoma e Gomorra, né? Mas o que será de nós? Mas nós temos o manual, nós temos o Espírito Santo, aquele que nos guia. E assim como, né, Abraão era um homem justo, temente a Deus, eu estava lendo também aquela passagem que fala ali de Jó, um homem reto, íntegro, né, que se desviava do mal. O próprio Deus deu testemunho de Jó a Satanás. Então nós também possamos ser um homem assim, né? Mesmo nesse mundo de tanto pecado, mas nós também, se quisermos morar no céu, precisamos também ter essa integridade. Às vezes nós cantamos aquele hino, até que os irmãos parecem que parou de cantar. Eu quero ser fiel. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como é fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer sua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais sinceridade. Aleluia, Jesus. Aí prossegue, né, irmãos, esse hino.
fiel em tudo que nós devemos. Se quisermos morar no céu, nós precisamos. E nós temos o Espírito Santo de Deus, irmãos, é o nosso guia. Ele está pronto para nos ajudar no momento que nós estamos querendo. Vamos ler aqui mais um pouquinho. Deter a verdade. Deter a verdade. Quem detém a verdade é injustiça. Que detém a verdade é injustiça. A verdade e a justiça são detidas por pessoas iníquas que andam na devassidão. Deter a justiça significa reter, estorvar, aprisionar ou impedir que a verdade venha à luz. Deter a verdade significa impedir que ela tenha livre acesso para desenvolver-se. Significa embaraçar pelo espírito do erro. A verdade deve encontrar caminho aberto e espaço livre para desenvolver-se na vida dos homens. Portanto, a ira de Deus manifesta-se contra aqueles que dificultam ou obstrem o caminho da verdade. Amém. Irmãos, eu queria que um dos irmãos lesse aí para nós, Mateus, Mateus 18, do 23 ao 35. Ali é uma parábola, né, que fala sobre o reino dos céus. Os irmãos vão ver a justiça e a injustiça. Pode pegar o microfone? Mateus, né, 18, do 23 ao 35. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo como que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o adorava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Mas, Pode ir mais. saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiro, e lançando mão dele, sufocava-o dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Amém. Amém. Aí os irmãos viu aí assim, né? O servo fiel, aqui Jesus dizendo essa parábola, né? Que o reino do céu será semelhante. Vamos observar, né? Que aquele patrão ali, vamos dizer assim, ele apressou, né? Aquele servo seu, que tinha de pagar aquela dívida. E aquela dívida era tão alta que possivelmente ele ia trabalhar o resto da vida e não conseguiria pagar. Ele joelha, pede o perdão ali assim, misericórdia, ele perdoa aquela dívida. Aquele conservo vai lá no outro, né? E que ele devia também uma certa quantidade, bem menor. E aí, conforme os irmãos viu o que foi lido, né? Ele aperta, castiga ele também, que tinha de pagar, jogar na prisão. Então nós vimos que alguém assistindo aquilo, sabendo de tudo, vai lá no primeiro patrão e diz para ele: sabe aquele homem que você perdoou? Você perdoou aquela dívida tão grande, agora ele chegou no conservo dele e está lá obrigando ele a pagar uma dívida muito menor. Ele falou: vem lá, traz ele lá para mim. Aí trouxeram ele e falou: agora você vai pagar na cadeia, né? Você vai ficar preso porque você não tem um amor, né? Irmãos, isso foi o que Deus fez para nós. Irmãos, nós jamais tínhamos condições de receber o perdão, nós mesmos pagaram o preço dos nossos pecados. Mas Deus envia seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer na cruz, para perdão dos nossos pecados, né? Nós sabemos que a cédula que era contra nós, a dívida que era contra nós, né? Ela foi cravada ali na cruz. Jesus, ele pagou todos os nossos pecados. E hoje, às vezes, nós não conseguimos perdoar o nosso irmão. Uma pequena dívida, simplesmente porque alguém olhou de um mal olhado para a gente, simplesmente porque alguém pisou no nosso pé. Vixe, agora nunca mais consigo perdoar. Simplesmente porque qualquer uma coisinha, qualquer um detalhe, não consigo perdoar. Esquece do grande perdão que Jesus pagou por nós, o grande preço que ele pagou por nós, a dívida que jamais nós dávamos conta de pagar.
né? Mas Deus quer que nós sejamos fiéis. Assim será no reino do céu. Se você não consegue perdoar o seu irmão aqui, jamais você vai entrar no reino do céu. Se você não consegue amar o seu irmão, como você ama a Deus que nunca viu? Nós devemos amar os nossos irmãos, porque nós estamos vendo, nós estamos convivendo juntamente com Ele, e nós sabemos que é por isso que nós vamos amar a Deus também, porque Ele é a imagem da nossa semelhança também. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Irmãos, essa lição é uma lição de reflexão. Vamos refletir, como está a nossa vida diante do Senhor? Como se nós estamos sendo fiéis, mesmo se estamos sendo infiel? Irmãos, se for falar, igual eu falei aqui, se for falar sobre infidelidade, irmãos, injustiças, são demais, são muitas as injustiças que às vezes praticamos. E aí, igual vem aquela outra parábola, né, que fala daquele que estava com a trave no seu olho e enxergando o cisco no olho do outro, querendo, mas é tão fácil, irmão, pegar arrancar um cisco que está no olho do Senhor, não está doendo em mim, mas esquece de tirar a trave que está no olho da gente, né? E nós mesmos às vezes parece que fingimos que não estamos vendo, irmão, mas tem muitas coisas que às vezes nós enxergamos e ainda dizendo, não, mas é que eu não dou conta. Irmão, mas nós temos o Espírito Santo de Deus para nos orientar. Eu já falei várias vezes, irmãos, quando nós estamos errados, normalmente o Espírito Santo de Deus, ele nos alerta. É igual alertou o irmão Reinaldo. Normalmente, irmãos, quando nós dobramos nosso joelho e falamos, Senhor, Espírito Santo, me adverte aquilo que eu preciso melhorar a minha vida espiritual. E quando nós cometemos alguma coisa de erro, ou então estamos suscetíveis a cometer, normalmente o Espírito Santo de Deus nos avisa. Aí nós erramos porque muitas vezes nós somos obstinados. Mas se nós der ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, nós sabemos que somos livres, porque Ele é fiel e justo para nos ajudar e para também nos abençoar. Que Deus venha, nos dar a vitória e que sejamos pessoas, justas para podermos adentrar no reino do Senhor nosso Deus. Vamos ler mais um trecho. Graças a Deus. Somos justificados por Cristo. O justo deve ser perseverante. O crente que confia em Deus e anda nos seus caminhos não deve pensar que está eternamente seguro, caso mais tarde se desvie e se rebele contra Deus. A condição de tal pessoa ao morrer será como daquele que sempre viveu no pecado. A Bíblia adverte aos crentes: se viverdes segundo a carne, morrereis. Os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Pode ler mais um. Deus é quem justifica. Não será por falta de graça e amor divinos, nem por causa de poderes do mal ou adversidades demais, que alguém venha a fracassar, mas porque tal pessoa foi negligente na sua comunhão com Cristo. Somente em Cristo Jesus é que o amor de Deus foi manifestado e somente nele o desfrutamos. Somente à medida em que permanecemos em Cristo Jesus como nosso Senhor, é que poderemos ter a certeza de que nunca seremos separados do amor de Deus. Amém. Então nós vimos aqui, irmãos, a Bíblia adverte aos crentes: se viver segundo a carne, morrereis. Mas se viver segundo o Espírito, vivereis. Então nós sabemos, que tem as obras da carne e o fruto do Espírito. Todos nós conhecemos o que é o pecado, A tendência da carne é para o pecado mesmo. É o que nós já falamos aqui, a tendência é pecaminosa. Mas nós sabemos que se estiver ligado ao Espírito, no Espírito, nós sabemos que temos a vida eterna. Aqui fala que é Deus quem justifica. Romanos 8, 35 a 39 diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, são muitas coisas semelhantes, Mas aí depois Paulo continua dizendo: nada nos separará do amor de Cristo. Muitas vezes, quando vai aconselhar, eu acredito que vários irmãos que já visitaram alguém, aí a pessoa fala, até mesmo aqueles que às vezes estão numa situação pecaminosa, aí alguém fala: mas você não sabe a minha situação, você não sabe o que está acontecendo comigo, você não. Mas Paulo está dizendo, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, essas coisas podem separar. Mas aí ele continua dizendo: nada me separará do amor de Cristo. Graças a Deus, que nada venha nos separar, irmãos, do amor de Deus, daquilo que Ele fez por nós, e que possamos ter uma vida reta diante do Senhor nosso Deus. Eu quero aqui finalizar minhas palavras, e eu sei que tem muitas coisas aqui que poderia falar. A lição ela é completa, Ainda tem aqui: Cristo cumpriu a justiça divina, tem a igreja deve primar pela justiça, ter prioridade pela justiça, observando os critérios bíblicos.
aqui ainda diz que, assim, que isso significa que devemos nos examinar com o mesmo critério que pretendemos julgar o próximo. Muitas vezes nós só queremos julgar o outro, mas nós devemos também nos colocar, às vezes, na situação dele. Irmão, se você quiser achar que alguém está cometendo erro, coloque, às vezes, no lugar dele também, para ver como está a sua situação. Se fosse você, o que poderia fazer? Aí você, fazendo essa comparação, tem muito mais facilidade de estar ajudando alguém também. Ainda fala julgando as manifestações espirituais, julgar segundo a justiça, né? E depois vem a conclusão aqui, muito maravilhosa, que o pastor estará fazendo. Aqui, quando fala das injustiças, irmãos, eu não quis nem falar negócio de política. Se for falar política, Deus me livre, né? Tem injustiça demais. Ainda mais nesse período agora, misericórdia. Mas eu já falei, né? Aqui refere-se à igreja do Senhor Jesus. Os irmãos têm conhecimento muito bem, muito claro, né? Nem tudo que o povo fala, né, nós podemos estar transmitindo, né? Nós precisamos ter muito cuidado. Uma vez eu me lembro do pastor Zé Fernandes, ele ouviu assim meio de longe um político comentando, né? Falou tantas aberrações do outro. Aí depois ele foi e perguntou àquela pessoa, falou: fulano, mas essa pessoa, aquele fulano de tal, é tudo isso aí que essa pessoa falou? Seu Zé, não, seu Zé, isso aqui é nós que inventa, vai sair pondo defeito, falando mal, falando tudo, porque nós queremos derrubar a imagem daquela fulano, não tem nada disso. Ele falou: se eu já não gostava de política, agora que eu não gosto mesmo, né? Então, irmão, tantas injustiças que existem, mas que Deus nos guarda, que nos protege e que sejamos, né, sinceros e retos diante do Senhor nosso Deus. Deus abençoe o irmão Charles, Deus abençoe os superintendentes por essa oportunidade, Deus abençoe a igreja, continua orando em meu favor, porque eu preciso também ser justo diante de Deus, porque só entra no céu quem for fiel a Ele.